está aparecendo. Boa noite a todos. Nós estamos em uma live especial para o Dia das Mães, aqui no meu canal no YouTube. Se você está no Instagram acompanhando agora, vai para o YouTube, redireciona para o YouTube. Estou ao vivo lá no canal do YouTube. E nós vamos falar hoje sobre os desafios do desenvolvimento infantil na pandemia. Se você é mamãe, eu convido você para estar nesse bate-papo conosco. E eu já vou apresentar as nossas convidadas aqui com vocês. Nós temos a dona Olga Hosken. Ela é pedagoga e tem um trabalho belíssimo voltado para o desenvolvimento infantil nos Estados Unidos, na Flórida. E a Letícia Machado, psicóloga de Brasília. Ela que é mamãe de 4 filhos. E eu queria já desejar a vocês boas-vindas aqui a essa live do YouTube. Muito obrigada. Olha, é um prazer estar aqui com vocês. Estou bastante satisfeita por ter sido convidada. Obrigada. Boa noite, obrigada pelo convite, Kézia. É um prazer estar aqui com vocês, com a dona Olga, ou com a Olga Hosken, obrigada. Tudo bem. Gente, e eu queria começar perguntando para a dona Olga o que seria desenvolvimento infantil. Nós que somos mamães, esse é um assunto bastante importante, né, para os nossos pequenos, para quem é mãe, e eu queria que você explicasse o que exatamente é o desenvolvimento infantil, o que ele engloba. Muito bem. Você falou uma coisa muito interessante, Kessia. O desenvolvimento infantil é extremamente importante. Eu considero tão importante, não só eu, como todos os estudiosos do assunto, que nós estamos aqui organizando um curso para as futuras mamães e para as mamães a respeito disso. Eu costumo brincar que o desenvolvimento infantil ele é holístico. Na verdade, eu acredito que é holístico. Por quê? Porque o desenvolvimento infantil, ele engloba um todo. E ele acontece na idade de 0 a 3 anos e depois vai estender um pouquinho mais até 5 anos. Imagina uma janela toda aberta. Assim é o cérebro e a mente das crianças quando elas nascem. Dentro dessa janela, nós temos mais de 3 anos para trabalharmos com a parte cognitiva, social, emotiva, a comunicação, a parte física, motora, grossa e fina, e a nutrição. Então, é um todo. Ela é a base do futuro homem ou mulher que virá. Então, se nós tivermos uma boa estrutura para termos um desenvolvimento infantil correto, essa criança será uma criança que terá muito mais chances em todas as áreas em sua vida. Porque ela vai ter todo esse amparo já nessa idade e vai poder, com isso, desenvolver o resto do que lhe cabe. E é muito, muito importante. Nós trabalhamos nessa área de 0 a 3 anos. Como disse, é a primeira janela. Depois ela vai até os 5. Já um pouquinho mais fechada. Quer dizer, você já não tem tanto acesso como você teria de 0 a 3 anos. Depois dos 5 fica mais difícil. É mais difícil de ensinar, é mais difícil de aprender e é mais difícil de corrigir. Portanto, o desenvolvimento infantil é uma obra-prima do ser humano, assim que eu penso. Nessa época, é a época que nós temos para produzirmos gente, pessoas, seres humanos fortes emotivamente, educadamente, cognitivamente, em todas as áreas. Então, a gente pode dizer que do 0 aos 3 anos é um período assim, importantíssimo na formação de um ser humano, é isso? É crítico. É o período mais importante, é o período mais crítico. E muito pouca gente sabe disso. Então, esse é um trabalho que nós, da Special Me, estamos desenvolvendo, que é conscientizar as famílias, os parentes, né, os amigos, a importância de se valorizar a primeira infância, de se valorizar os 3 primeiros anos e depois até os 5. E falando na questão da pandemia, nós encontramos um quadro onde as crianças saíram da escola, saíram da interação com seus amiguinhos e estão dentro de casa.
E aqui no Brasil nós ainda encontramos essa situação. E a Letícia, como psicóloga, eu queria que você falasse, Letícia, quais foram os impactos desse momento de pandemia nas crianças? Boa noite, né? E de alguma forma, né, Kézia, quebrou a rotina, né? A criança, ela tinha aquele convívio social, ela ia para a escola, ela tinha as atividades, ela tinha os amiguinhos, e de alguma forma isso foi quebrado, e junto disso, o lar, que era o aconchego, ele se tornou hostil, porque muitas dessas crianças passam, às vezes, o dia todo em atividades, e agora se vê privado disso tudo, ficando só em casa. E assim como os responsáveis, os cuidadores, também teve que se adaptar a isso, né? Então ficou um ambiente, muitas das vezes, estressor, sem falar que, de alguma forma, evidenciou muita desigualdade social. Então, assim, as crianças, elas não têm acesso ao mesmo conforto que um outro, a mesma qualidade de estar em casa, né? O estar em casa em relação ao aspecto financeiro, alimentação, atividades que é proposta. Então, assim, tornou-se um meio de muito estresse, de muita sensibilidade, no sentido do medo da pandemia, o medo de adoecer, e aí, junto disso, a gente que é adulta, a gente teve um impacto muito grande, imagina a criança que não tem essa compreensão do que está acontecendo no mundo, por que foi deslocado daquilo, por que tudo mudou, por que eu não posso mais abraçar o meu amigo, por que eu não posso mais estar em convívio com os meus familiares, com os meus avós, né, por muitas das vezes. Então, assim, isso de alguma forma, isso abriu uma porta muito grande para o estresse, para a ansiedade, para a depressão infantil, além de atingir outros aspectos também, quanto à negligência, né, da criança, às vezes, por ter que ficar só em casa, porque não está no cuidado da escola, e a mãe tem que sair, o pai tem que trabalhar, a chance de um abuso, o uso e excesso de tela, estava até conversando com a dona Olga aqui antes sobre isso, porque assim, a criança ficou ociosa, né? Por mais que tenha o sistema EAD, a aula, a disciplina de sentar ali, às vezes o contato com a tecnologia não tem, então assim, a dificuldade de acesso. Então, realmente, acho que se tornou um desafio, assim, né? E aí a gente tem que ter uma parceria, assim, com os pais, com os cuidadores, para tentar amenizar esse impacto, que o impacto vai ter, né? De qualquer forma. E, dona Olga, eu queria que você falasse, na sua opinião, qual foi o que a pandemia causou, né, no desenvolvimento das crianças? Teve algum retardo? O que você acha? Sim, é interessante, reforçando o que a Letícia comentou, a Unicef declarou recentemente que 1.600.000 crianças, aproximadamente, no mundo todo, foram bastante atingidas pela pandemia. Isso refletiu na saúde mental das crianças. E, segundo a estatística dada pelo Educational Policy Institute, aqui nos Estados Unidos, ela aumentou bastante. Antes era uma criança para cada 9 crianças teria uma situação de saúde mental debilitada ou prejudicada. Com a pandemia, isso foi para 1 a cada 6 crianças. Então, você vê que teve um aumento considerável nessa área. E é claro que tudo isso tem um envolvimento muito grande. É muito prejudicial para os adultos, foi preocupante e ainda é. O medo, como a Letícia falou, gerou um estresse nos pais. E esse estresse é passado para a criança. E eles dizem o seguinte, que se a criança vive num ambiente estressado, mas ela tem como sair de casa, ir à escola, conversar com os amigos, o estresse dela é mínimo. Mas se ela está dentro de uma quarentena, como foi o caso, ela tem a possibilidade de ter o estresse 4 vezes mais do que ela teria numa situação estressante em casa. Então, é muito preocupante, é uma geração inteira que vai sofrer ainda as consequências grandes dessa pandemia. Mas é importante dizer também que as crianças têm a capacidade de depois retornar ao normal, se elas tiverem apoio, se tiverem as terapias necessárias, se tiver as conversas com a família.
Então, existe uma possibilidade grande de a maioria voltar à situação normal, emocional e mental que ela tinha antes da pandemia. Eu queria dar boas-vindas agora à Suiane, ela é influenciadora digital, jornalista, apresentadora de televisão e mãe do Davi. Tudo bem, Suiane? Oi, Kézia, tudo bom? Tudo bom, doutora? Prazer participar aqui com vocês da live, tá bom? Um assunto que faz parte da minha vivência, né? Eu sou mãe de primeira viagem, tenho um bebê de 2 anos. A gente pegou essa pandemia, ele pegou essa pandemia já bem no iníciozinho da vida dele. E, doutora, eu sei bem sobre o que a senhora está falando aí, porque a gente vive muito isso, né? E eu tô toda hora conversando com médicos e tudo para poder entender os efeitos que essa pandemia tem causado e vem causando nas nossas crianças. Suiane, eu queria que você falasse da sua experiência com o Davi. Queria que você falasse da sua experiência com o Davi, Suiane. Uau. Vocês estão me escutando? Ah, agora sim. Qual foi a sua experiência que você teve com o Davi? Em relação à pandemia? Isso, você sentiu algum atraso de desenvolvimento? Sim, o Davi ele é um bebê que ele é filho único, né? Ele não tem primos, nós somos uma família que, tipo assim, ele só vive com adultos em casa, eu moro com meus pais e tudo, então ele não tem relacionamento, não tinha, né? Relacionamento e interação com outras crianças. E aí, o que acontece? Quando fez 1 ano, ano passado, foi bem no comecinho da pandemia, e aí aquele susto, né, aquela coisa toda e tudo, então, aquela fase que eu já ia começar a sair com ele para passeios, porque já tinha tomado todas as vacinas, eu sempre tive essa preocupação de sair com ele depois do quadrozinho vacinal, tudo certinho, então aí veio a pandemia, e aí a gente se trancou em casa, e eu percebi um atraso de fala nele, né? Eu sempre leio muito, procuro sempre ter muitas informações, então eu sabia que tinha alguma coisa de errado com meu filho, eu tinha certeza. Eu não sabia o que era, o porquê do atraso de fala, mas eu sabia que tinha coisa de errado. Foi quando eu decidi procurar ajuda de um neuro, né, pediatra. Eu realmente diagnosticado com atraso de fala, e o atraso seria só um atraso simples ou se seria algo mais profundo, né? O Davi é um bebê que, tipo assim, eu sempre pesquisei muito, né? Então, assim, o uso de tela dele era muito reduzido. Eu sempre busquei o equilíbrio das coisas, sabe? Sempre procurei estar ali, nem de mais, nem de menos. E aí a gente foi investigar. O nosso neuro, ele recomendou que a gente... Foi quando a pandemia, agora no comecinho do ano, deu uma pequena trégua, que as pessoas já podiam circular mais e tudo. E o neuro pediu que eu começasse a interagir com ele em relação a outras crianças, passeios, e que eu colocasse ele numa escolinha, claro, obedecendo todos os critérios. E eu lembro bem que antes de ser mãe, porque assim, não tem uma fórmula muito... Travou. O áudio está cortando um pouco, Suiane. Cortou a conexão dela. Mas... Dona Olga, eu queria que você comentasse. Agora sim. Pronto. Tá falhando. Pronto, agora sim. Pronto. E aí eu vi que não era bem assim, né? Eu precisava interagir ele com outras crianças. Foi quando eu coloquei ele na escolinha, no começo do ano, e comecei a fazer alguns certos passeios com ele. Foi quando ele começou a ter convivência com outras crianças da idade dele, né? Porque uma coisa que o neuro me falou é que criança aprende com criança. Então eu fiquei com isso na minha cabeça e assim estamos aí no processo de fono, também associado a fonoaudiólogo, e ele deu um salto em 2 meses extraordinário. Resumindo, ele foi realmente diagnosticado só com atraso de fala simples, por conta de falta de interação com crianças da idade dele. E hoje em dia, ele já está até mais avançado do que para a idade dele. Hoje em dia, o Davi consegue formar uma frase. Ele é um bebê de 2 anos e 1 mês. Ele fala, mamãe, desliga a luz, mamãe, fecha a porta. Claro, do jeitinho dele, né? Não é tão explicado como eu falo, mas ele fala, ele forma uma frase.
Ele consegue se comunicar muito bem. E eu percebi isso depois que ele realmente começou a se enturmar, a ver outras crianças. Ele imita muito o que a gente faz. Então, assim, ele deu um salto estrondoso, sabe? E em meio a essa pandemia, eu procurei me arriscar mais por ele. Tipo, minha vida social ficou mesmo de lado. E aí, saídas que eu me arrisco são saídas com ele, tipo escolinha, casinha de brincar, fazendinha, né? Que eu sei que é importante, você tá ali a mil. Então, assim, eu sei da importância, mas, claro, sempre tomando todos os cuidados que a gente pode tomar, né? Ótimo, Ciane. E você falou em algumas atividades que você colocou o Davi, e a dona Olga, que é especialista em atividades para crianças, desenvolvimento infantil, eu queria que você falasse, dona Olga, quais são as atividades que você recomenda para as mamães fazerem em casa com seus filhos? Então, realmente o ser humano é um ser sociável. A gente não vive sem a sociedade, sem nos interagirmos, e é extremamente importante que isso aconteça. Eu proponho aos meus clientes e às pessoas que acompanham as minhas redes sociais, eu faço uma proposta dividida. Até porque a gente tem que pensar na criança que nasceu até 1 ano de idade, ela é um infante, e são diferentes as atividades para esse período. Para essas crianças de 0 a 1 ano, 1 ano e meio, a gente sugere que os pais interajam com eles bastante. Falar, olhar no olho, balbuciar no começo, repetir palavras, mostrar os animais, fazer o som dos animais, porque a comunicação é a base do desenvolvimento. Quem tem uma boa comunicação vai ser um excelente aluno, vai ter mais sucesso na vida, isso é extremamente comprovado. Então, desde o início, de 0 a 1 ano, 1 ano e meio, interagir dessa forma. Com a pandemia, ficou ainda mais importante a interação dos pais, dos familiares com as crianças. Falar e mostrar. Eu sou absolutamente contra você dar televisão, iPad, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas se a criança está em quarentena, eu sempre sugiro 10 minutos de um programa que apareçam outras crianças. Sabe esses programas infantis, onde tem criança brincando, criança falando, coisas educativas, 10 minutos pela manhã, 10 minutos à tarde. Porque ela passa a ter essa interação, a ver, mesmo que seja em vídeo, uma outra criança, a semelhança dela própria. Uma outra recomendação é levar a criança fora de casa um pouco. Se você tem um quintal, se é possível sair um pouquinho lá fora, saia, porque o contato com a natureza também contribui para o desenvolvimento cognitivo da criança. Ela precisa ouvir pássaros, ver as árvores, ver outro ambiente lá fora, isso ajuda muito. Na idade do filho da nossa amiga aí, de 2 anos, 1 ano e meio até 3 anos de idade, eu recomendo muita coisa, aliás, até os 5. E ótimo, eu digo sempre assim, vamos voltar ao tempo antigo. Vamos voltar àquela época onde nós não tínhamos internet. Nós, a minha geração, pelo menos, nós fazíamos a comunicação assim fabulosa, porque eram muitas brincadeiras. Então, o que eu sugiro? Dentro de casa, se o pai não pode sair, que não pode levar a criança fora, eu sugiro que eles promovam brincadeiras com a imaginação. Uma que eu gosto muito é dar a eles as roupas dos pais, os sapatos, para eles colocarem, se sentirem, brincar de imaginar que são papai, mamãe, que se tiver mais criança na casa, melhor ainda, eles viajam nessa imaginação.
Falando em viajar, tem uma outra proposta também, que eu já pratiquei e achei incrível, é você planejar viagens com eles. Essas crianças, nessa faixa de idade, a imaginação é a coisa mais linda. Sapo vira príncipe, baratinha casa, você imagina? Então, a cabecinha deles é um mundo de fantasia. Usa isso. Inventa uma viagem com seu filho, busca na revista, Doutora. mostra para onde eles estão indo de brincadeira. Vale muito a pena. E há outras coisas também para você fazer. Integrar a criança no lar, nos afazeres da casa. Envolvê-los na atividade. Vamos cozinhar, vamos fazer um sanduíche. Você me ajuda? Olha aqui, pega isso, faz aquilo. Vamos arrumar a mesa? Guardar roupa, até para o seu filho que está aprendendo a falar, é muito importante, ó. Separa para mim, pega a camiseta, traz para a mamãe, dar os comandos a essas crianças. Porque o comando é muito importante também para a comunicação, ele é fundamental. A criança ouve e age de acordo com o que foi comandado a fazer. Essas são as opções que eu dou. E acima de 5 anos, é claro que, gente, tem muito mais. Se eu for falar tudo aqui, a gente vai ficar um tempão. Mas eu posto tudo isso nas minhas redes sociais. Cada semana a gente está postando uma coisa ou outra. Se alguém tiver interesse, vai lá dar uma olhadinha. E acima de 5 anos, Doutora. eu tenho... Sim. Só um minutinho, por favor. Deixa eu concluir esse pensamento. A imaginação da senhora... Falando sobre a imaginação que a senhora falou, né? Eu lembrei aqui que é impressionante realmente. Eu tenho uma área em casa que é um jardim, né? E eu fico assim impressionada que a gente passa assim, como um bebê, uma criança da idade do meu, eles são muito observadores. Se te passar uma formiguinha ali perto, a gente consegue ficar 20 minutos observando os caminhos que aquela formiguinha vai. Ele olhando a formiguinha, o que a formiguinha está fazendo, e seguindo a formiguinha. É muito interessante isso. Então, eu vou te dar mais uma sugestão, que eu gosto muito. É a caminhada na natureza. Você pega o bracinho da criança, bota uma fitinha e cola um adesivo dupla face. E aí vocês vão passear pela natureza. Aí, o que é isso? Ele vai escolher uma florzinha e cola. Ele escolhe uma pedrinha e vai colar. Uma folha, um bichinho, se já tiver. E depois ele vai falar sobre aquilo que ele encontrou. Você está trabalhando com a imaginação, trabalhando com a comunicação, você trabalhando com 1000 coisas numa pequena brincadeira dessa que eu chamo de caminhando com a natureza. E como eu estava completando, terminando a minha fala, as crianças acima de 5 anos que estão na pandemia ou que estavam, eu sugeri bastante, foi o seguinte, que elas fizessem um diário, sabe? Relatando todo dia o que está acontecendo, como elas estavam se sentindo, porque isso ajudou bastante também na questão mental, porque elas fazem um desabafo nesse diário. Elas podem também criar história, trabalhar com jogos de adivinhação, tem uma série de coisas que precisa fazer. Mas eu quero também dizer algo extremamente importante. O Dr. Ellison Morton, ele diz que as crianças de 0, não de 0, mas de 1 a 5 anos de idade, elas necessitam de 180 horas de atividade física diária. Aí vocês vão pensar assim, caramba, mas todo mundo na pandemia, dentro de casa, isso não é possível. Bem, a gente tem que adaptar tudo, né? Então a gente brinca de pular, a gente brinca de fazer exercício com os filhos, a gente brinca, se tem área fora, corre um pouco, brinca de pique, esconde dentro de casa. Eles têm que estar em movimento. A movimentação física das crianças é extremamente importante também para o bom desenvolvimento delas. E falando de atividade física, Noga, a Letícia tem uma experiência, não é, Letícia? Dentro de casa. Conta pra gente. No meu crossfit diário.
Aqui em casa, como são 4, então eles em casa, eu tentei permanecer não na rotina que era, porque isso era impossível, não tem mais as atividades que eles tinham. Então, assim, eu criei uma rotina da pandemia. Só que isso foi muito complicado porque eu achava que ia ser pouco tempo. Então, assim, eu improvisei, e aí eu vi que foi levando mais tempo, e aí eu fui também me perdendo nisso tudo, porque eu também senti esse estresse de não voltar ao normal, de não conseguir, porque assim, a gente fez planos e tudo mudou, e aí eu tentando não passar isso para eles, mas acabava passando. No início foi muito complicado. E eu tive que parar e pensar, não, porque assim, o que acontece? O que eu percebo também no consultório, que eu vejo assim, de adolescentes, de crianças que aparecem. Quando os pais, eles assumem isso de alguma forma, tipo assim, nossa, para as crianças, tipo assim, nossa, esse negócio de ensino online não dá certo. Esse negócio aqui, tipo, a criança não tá aprendendo nada, olha só. Eles pegam isso e pronto. Então, assim, nem dá aquela vontade de aprender, nem nada, porque não vai dar certo. Se meu pai não tá acreditando, por que eu vou me dedicar a isso, né? Então, de alguma forma, verdade. eu tentei mudar isso em mim. De mostrar que pode dar certo, que é uma coisa nova, que tudo bem, igual eu tive que conversar com a professora da Ana Clara, e eu falei assim, olha, tem um pouquinho de paciência, é questão também de habilidade. A minha filha não tem habilidade com o meio tecnológico, essa não é a área dela. Eu até brinquei assim, ela é criança raiz, ela é tipo da terra, do mato, e para ela ficar sentada na frente do computador é massacrante, eu não vou ficar torturando ela com isso. Então, assim, dos males o menor, filha, você tem a obrigação de fazer a aula? Tem, isso tem que fazer. Só que, tipo assim, também não vou exigir que ela fique o dia todo. Então, assim, tira um período e vai se adaptando. E fui colocando isso na rotina dela aos poucos, porque estava sendo. Quer dizer, ela sentia dor na barriga, ela sentia vontade de ir no banheiro, a mãozinha dela suava quando ia chegar na aula. Eu falei, gente, não tá legal. Tem crianças que vai se adaptar, ok, aula online, computador, tô aqui. Tem crianças que não gostam de tecnologia dessa forma. Então, assim, a gente tem que também respeitar isso, né? E eu fui introduzindo aos poucos, aí o que dava para me fazer fora no livro, eu podia estar acompanhando, então eu fazia. E fazendo igual a dona Olga falou, de forma lúdica. Então, tipo assim, atividade era de matemática, pegava brinquedo, nossa, olha só, o Joãozinho foi lá na feira e olha só, ele comprou isso aqui, vamos lá. Então, tipo assim, uma atividade que a gente, tipo assim, faria em 10 minutos, levava 1 hora para fazer. Porque eu farofava o negócio todo, porque eu queria que fosse uma coisa divertida, uma coisa leve, para eles verem que esse novo ensino não é tão maçante, né? E aí tentar passar essa leveza de alguma forma para eles. E aí eu fui me estruturando. E aí agora esse ano eu comecei a clinicar, porque eu vi que realmente não ia mais um ano aí, mais ou menos desse jeito. Falei, não, eu preciso voltar a trabalhar, então voltei a clinicar em meio período pela manhã e eu ocupei eles, porque assim, eu saí de casa. Então, assim, outra coisa também que a pandemia trouxe é esse apego dos filhos com os pais, porque os pais ficaram em home office, então o pai tá ali. Então, assim, aquele pai que estava desgarrado, que não estava tão presente, mesmo que em home office ele não tenha talvez um tempo ali com o filho, porque está em home office, mas está trabalhando o tempo todo, o filho está vendo o pai o tempo todo. E aí, de alguma forma, aquela presença está ali. E a criança se sente segura porque o pai está ali. E a volta, até com as pessoas que ainda estão em home office vai voltar, a volta também tem que ser uma coisa bem pensada, bem bolada, porque assim, vai ter também essa questão do desapego. A criança vai sofrer o desapego. É difícil. É. E aí, assim, eu tive Eu que sair. posso dar um conselho? Pode, Diga, claro. Pode sim. Não, primeiro, antes do conselho, eu vou dizer o seguinte: o que os pais falam e pensam reflete muito na criança. Muito. Aqui, às vezes, eu, quando vou à casa de alguém dos meus clientes, e a mãe fala assim, perto da criança, ai, meu Deus, meu filho vai para o kindergarten, eu não sei como é que vai ser na escola, como é que ele vai conseguir lanchar. Ele está ouvindo. Aí ele pensa, peraí, minha mãe está com medo da escola, eu é que não vou para lá, eu não quero ir. Exatamente. A coisa não é boa. E contudo é assim. Agora, o conselho que eu ia dar, a recomendação, não é um conselho, né? Uma recomendação. É o seguinte, a volta da pandemia. Então, da mesma maneira que nós recebemos as crianças e passamos o melhor possível dessa pandemia,
a gente tem que retornar à vida normal. E você vai fazer isso lentamente antes de ela voltar ao normal. Você já começa a preparar a criança. Olha, daqui um tempo você vai voltar para a escola. Veja como vai ser bom. Você vai ver seus amiguinhos, você vai ter uma professora nova e você vai falando só coisas positivas e mostrando que a sua expectativa com o retorno dos seus filhos a uma vida normal vai ser esplendorosa. E essa separação de vocês vai ser ótima também. Mamãe vai te levar na escola, depois papai te busca, vai ser muito legal. Depois da escola nós vamos tomar um sorvete e assim você vai animando a criança a voltar para a vida normal dela, porque ela vai se sentir segura. É verdade o que a Letícia disse, com a presença dos pais em casa, principalmente a figura masculina, que é aquela que mais sai para trabalhar. Bom, hoje em dia está tudo meio a meio, mas o pai ainda é mais ausente no dia a dia da criança. Quando ela vê a criança sempre, ela se sente muito mais segura. O tempo super protegida aqui. Eu quero até contar uma coisa rapidinho. O meu netinho de 5 anos, o Lucas, ele ia fazer 5 anos quando começou a pandemia. E nós apavoramos, como todo mundo, né? Nossa, que medo, que coisa. E ele ouvia, ele é super assim, atento, e ele ouvia as pessoas falando, e médico, isso e aquilo. E ele disse para mim assim, vovó, esse Covid é muito grande? Aí eu falei, não, Lucas, ele é tão pequeno que a gente não consegue nem ver. Ele, por que está todo mundo com medo dele? Então, ele não estava entendendo aquele alvoroço todo. Ele falou, meu Deus, vem um bicho aí, é uma coisa gigante, vai esmagar com todo mundo, né? Então, foi isso que foi passado, a mídia e fala daqueles também ouviam um pouco da gente. Temos que ter muito cuidado com isso, com o que falamos perto das nossas crianças. Dona Olga, e sobre o uso de telas excessivamente, né? O que você recomenda? Olha, a tecnologia está aí, a gente não pode negar. Eu, comigo, então, estou fazendo um esforço tremendo para me atualizar, para ser aquela vovó moderna, mas ela também é muito prejudicial, principalmente para as crianças que estão com dificuldade de comunicação, de fala, de interação social. Porque pensa bem, você na frente de uma tela, as crianças, elas estão vendo desenho, estão vendo outras coisas, elas não têm interação, não têm olho no olho, não têm a expressão de com quem eles estão falando, a expressão facial é fundamental, é tão crítica que já no primeiro ano de vida a criança precisa experimentar isso, ter outras expressões faciais para ela poder desenvolver o cognitivo. Então, com o uso da internet para as crianças, que é o iPad, tablet, o que for, telefone, elas deixam de interagir. E com isso, elas caem no isolamento social, sem perceber. E fica mais difícil a comunicação, fica mais difícil expressar o sentimento, fica mais difícil receber o sentimento, e isso afasta muito. O que eu recomendo para os pais é o seguinte, porque a gente também tem que, assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tem também aquela dificuldade, por exemplo, a mãe chegou do trabalho, já tem que fazer o jantar, e tem o menino, e não sabe o que faz primeiro. Se você tem essa dificuldade, você pode conceder ao seu filho alguns minutos de televisão ou de internet, mas alguns minutos. E ele tem que aprender que são alguns minutos, e não o dia todo. Em criança vicia. A Letícia já deve ter casos aí de crianças que viram à noite, nem dorme, online, o tempo todo. E isso é bastante prejudicial. Dependência química mesmo, né? Na verdade é. Nossa. Eu outro dia estava lendo um artigo que eu achei muito interessante. O celular faz parte do nosso corpo físico. Ninguém mais consegue viver sem o celular grudado nele. Então, ele incorporou o ser humano.
É impressionante, mas se você parar para pensar, é realmente isso. Você vai num restaurante, está todo mundo no ônibus, no metrô, ninguém mais abre um livro, ninguém conversa. É um vício. É um vício perigoso também. Pegando esse gancho aí, dona Olga, e isso os pais também precisam estar atentos, né? Porque assim, aí a gente conscientiza do excesso e tudo, e o pai vai falar: não vou te dar o tablet agora, não vou te dar o celular agora, e tá comendo, mexendo no celular. E aí a criança, ela não tem aquela referência, aquele espelho, né? Que ela olha, mas meu pai, eu não posso, e meu pai. Então, assim, a gente também tem que se policiar diante deles, né? Porque, assim, se não é legal, por que... Peraí, meu pai trabalha, meu pai é tão legal e meu pai usa. Por que eu não vou ser legal usando, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado também aqui em casa. E também, assim, outra coisa que eu acho que a gente tem que ter cuidado é porque, assim, esse momento que é justo, né? Às vezes a gente precisa também, igual a dona Olga falou, tem que fazer o jantar, alguma coisa, tem que pôr a criança para distração, mas o CD, a tela, tem que ser um movimento, você tem que tomar cuidado para não ser um movimento de tipo assim, me deixa em paz. Aqui em casa, o que eu tenho cuidado? Tem hora que eu tenho que usar desse recurso, eles têm o tempo dele de TV, e geralmente é um filme. E aí, cada dia, um tem a posse do controle. Porque são 4 e dá briga, então eles têm que até isso, eles têm que se dialogar e entrar no consenso de qual filme vão assistir. E aí eles ficam se decidindo, faz joguinho. Não, cada dia é uma coisa que eles inventam. Tem dia que chora, tem dia que dá certo. É meio complicado, mas tem dado certo. Então, assim, o tempo da TV, que é o tempo que às vezes eu vou estudar um caso ou preparar algum conteúdo, alguma coisa, que é um tempo de lazer deles. Então, assim, não é um tempo que, assim, eu preciso agora ficar quieta, vai para lá ver TV. Não é assim, fala, nossa, agora é a hora do filme, agora é a hora da pipoca, não sei o que, a gente prepara, fecha tudo, escuro, não sei o que. Então, assim, eles não veem aquilo como... algo rotineiramente, né? E como uma coisa para preencher algo, sabe? Tipo assim, um cala a boca, um fica quieto. A criança não pode perceber dessa forma, porque, assim, se ela associar ao todo o tempo ocioso dela, ao todo o tempo que a minha mãe precisa estar ocupada, aquele recurso, na hora que você não tiver como oferecer aquele recurso, ela vai birrar, ela vai se zangar, e ela não vai se conter, porque, tipo assim, você vai trabalhar, eu vou ficar fazendo o quê? Se toda vez que você trabalha, eu vejo TV. Ele associa uma coisa a outra, né? Então, assim, você precisa também saber como utilizar esse recurso de uma forma que não vai te trazer uma consequência lá no futuro. Isso é muito importante, essa colocação aí, porque a partir dos 6 meses de idade, a criança tem a capacidade de manipular os pais. Sério? Parece incrível. Você olha aquela carinha de anjo, você fala, não. Mas pensa bem, a criança chorou, você pega. Vem aqui. Vem aqui. Ela aprende, se eu chorar, ela vai me pegar. E ela começa a chorar. A mesma coisa quando ela vai crescendo. Você não vai me dar o iPad, aí começa a chorar, dá birra. Aí, não aguento mais. Toma. Quando você faz isso, você, estragou. O limite é estruturante, né? Você falou para ele, chora, grita que você consegue o que você quer. Então, é preciso ponderar isso aí também. É delicado isso daí. Você viu como o desenvolvimento infantil é complexo? Muito complexo, demais. Nós somos, né, mulheres guerreiras, as mamães são mulheres guerreiras, estão de parabéns. Eu queria responder umas perguntas que mandaram para mim, eu vou ler aqui direitinho. Tem uma pergunta que diz o seguinte: é verdade que menina desenvolve mais rápido que homem, que menino? Menina desenvolve mais rápido que menino? O que você acha, dona Olga? Mulher desenvolve mais rápido. Isso é um mito que vem desde as cavernas. Porque na época das cavernas, a mãe ficava em casa com o filho e o pai ia caçar. O pai ficava caçando o dia inteiro sozinho, ele não falava. E a mãe tinha que se comunicar com os filhos. Então, desde essa época, criou-se esse mito de que a mulher fala mais que o homem, a mulher desenvolve mais que o homem. Mas, na verdade,
Depende da menina e depende do menino. Não tem como você dizer realmente tanto por cento. Eu ainda não vi nenhuma pesquisa que dissesse realmente a menina vai desenvolver ou desenvolve mais que o menino. A gente pode ter meninos que desenvolvem bastante numa casa, por exemplo, e a menina não desenvolveu nada e vice-versa, entendeu? Criados dois da mesma maneira, com a mesma família. E eu acho que isso também está relacionado à forma patriarcal, à sociedade machista que a gente vive, no que a menina já desde pequenininha, você já ensina ela a cuidar da boneca, não sei o que, e o homem, não, sai pra lá, vai brincar, vai não sei o que. Então, assim, o homem sempre vai brincar, e a menina já ensina os cuidados desde sempre. Então, a menina cresce e fala, não, tá vendo? Ela já cuida disso, já cuida disso. Mas você incentivou e ela desde pequena isso, você não incentivou ele, você mandava ele brincar. Então, assim, eu acho que vai muito também do que é incentivado ali, né? Certo. Nós temos outra pergunta, mas eu queria convidar você que está assistindo essa live, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode participar pelo chat. A outra pergunta diz o seguinte: a interação de crianças acelera o desenvolvimento infantil? É claro. É óbvio. A criança tem que interagir. Ela começa já com os pais de bebezinha. Quanto mais ela interage, mais ela vai aprender. Porque ela ouve, ela vê. São todos os sentidos que são aguçados na interação. É a compreensão do que está sendo dito. E sim, a resposta é absolutamente sim. Eu tenho até um exemplo para falar sobre isso. Eu comprei uma bicicleta para o meu filho semana passada e ele não sabia nem o que era uma bicicleta. Ele tem 2 anos, porque ele nunca viu nenhuma criança andando de bicicleta na vida e nunca viu uma bicicleta na vida. E eu fiquei impressionada, porque a gente pensa assim que é tão fácil pegar uma bicicleta e jogar para uma criança aprender a andar, mas não é fácil. Eu pensava que era fácil. E aí eu pensei já em colocar, eu já coloquei para ele vídeos do YouTube de crianças andando de bicicleta, porque o coitado não vai ver ninguém andando de bicicleta tão cedo aqui, infelizmente. E eu coloquei para ele aprendendo e vendo que aquilo é uma bicicleta e como é que anda. Então, é triste essa situação que a gente se encontra aqui na pandemia mesmo. E tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: Dona Olga, como lidar com os pais que não aceitam o diagnóstico? Como lidar com os pais que não aceitam o diagnóstico? Primeiro, vamos falar diagnóstico de qualquer vamos dizer assim, necessidade especial. Né? Quem vai lidar com isso? A pessoa que fez a pergunta, eu gostaria de saber se ela está falando como lidar com os pais que não aceitam o diagnóstico. Enquanto terapeuta, você enquanto avós, você enquanto família, mas de um modo geral é assim. Essa é a maneira que eu trato as famílias com as quais eu trabalho, porque eu trabalho com as famílias que têm criança de necessidade especial, de todos os aspectos. Então, é difícil, pensa bem, é muito difícil para um pai aceitar que tem um filho com necessidade especial. Mesmo aqueles pais que aceitam, que buscam entendimento e buscam as terapias, é difícil. Então, nós temos que ter essa compreensão. Às vezes, a aceitação dele vai demorar um pouco mais, para ele entender que a aceitação é que vai ser o que vai favorecer o desenvolvimento do seu filho, certo? Então, nós temos que pensar nisso. Outra coisa, nós não podemos criticar. Nós jamais podemos criticar uma família que tem uma criança que a gente está vendo que tem uma necessidade especial e os pais não estão agindo ou tomando a providência necessária simplesmente porque estão em denial, negando essa necessidade. Como é que nós podemos ajudar? Seja parente, amigo, avó, não sei, terapeuta. O que a gente tem que fazer é assim. Eu sempre recomendo aos pais, você deve levar a sua criança para uma análise com um médico apropriado, ou seja, com um especialista num assunto que seja lá o que for, se for físico, mental, etc. Vamos supor que seja o autismo, que hoje em dia é uma coisa que acontece
muito. Então, ele tem que ir para um neurologista. O que eu digo aos pais é o seguinte: veja bem, se você não faz, você tem medo de receber um diagnóstico, os pais já sabem, no fundo, já viram que há algo que não está legal. Mas você vai procurar uma ajuda. Você vai ao médico, vai ouvir um diagnóstico e ele vai dizer, olha, seu filho tem isso ou aquilo, se for o autismo, ele é autista, e eu recomendo essa e essa terapia para ele. E você começa a pensar e a fazer as terapias. Muito bem. Suponhamos que você não vá, né? Que não vou fazer. Lá na frente vai aparecer. Um dia vai aparecer. E justamente no momento que a criança já perdeu aquela janela que eu comentei com vocês. Daí os pais vão ouvir o seguinte: pois é, se você tivesse vindo antes, se você tivesse feito antes, se ele tivesse recebido esse tratamento antes, hoje seria diferente. Então, a sua consciência vai pesar para o resto da vida. Eu sempre sugiro aos pais, a melhor coisa é você receber um parecer correto de um profissional adequado para a necessidade do seu filho. E daí para frente você tomar as providências para lá na frente você não ter esse drama de consciência e essa responsabilidade de que você não cuidou a tempo do seu filho. E a criança é o jeito de ser da criança, né? Ela tem um diagnóstico, mas é o jeito de ser dela no mundo. Então, assim, compreender essa dificuldade dos pais, mas também levar para eles que, assim, ele entendendo isso de alguma forma, é possível elaborar estratégias e adaptar esse jeito de ser dele no mundo para ele não ter de passar tantas dificuldades. Aí, justamente o que a dona Olga falou, para lá no futuro não ter que conviver com essa negação que vai trazer consequências, né? De uma vivência que ele pode ser adaptada, né? Olha, fala-se muito em inclusão. É uma palavra bonita, né? Inclusão. Vai ser incluído na sociedade, vai ser incluído na escola e tal. A inclusão, como eu já gravei um vídeo recentemente, ela começa dentro de casa. Então, a partir do momento que você sentiu, que você viu, que você tem uma criança que precisa de ajuda, é reconhecer e ajudar e integrar essa criança ao ambiente e à família, como um todo, adequar a essa criança, porque é um ser humano, precisa ser respeitado como tal e precisa ser dado as oportunidades para que ele se desenvolva. Eu, particularmente, não aceito que ninguém jamais diga, ele não vai aprender, ele não fala, eu não aceito, não. Todas elas, todas as crianças têm um nível de aprendizado, têm um nível de desenvolvimento. Basta que ela tenha as condições adequadas para isso. Essa é a minha opinião. Muito belas suas palavras, dona Olga. Eu acho que a gente poderia passar a noite inteira falando de diversos assuntos voltados para o desenvolvimento infantil. E eu achei muito importante a palavra que você falou, reconhecer. Nós, como mães, nós temos, às vezes, uma certa barreira de reconhecer as limitações dos nossos filhos. A gente não aceita, não. Né? E nós precisamos reconhecer e buscar ajuda, que é, como você falou, que é primordial. E eu queria já agradecer a participação de vocês, queria agradecer a participação de todos os internautas, né? Estamos recebendo várias mensagens, a criança precisa ser estimulada sempre, a Caroline Araújo disse, né? Nós temos muitas outras mensagens dizendo que os jogos eletrônicos estão viciando as crianças completamente, e eu queria agradecer a participação de cada um, gente, muito obrigada, e eu queria convidar a dona Olga e a Letícia para dar uma mensagem final para as mamães que estão assistindo e um feliz Dia das Mães. Dona Olga. Vai lá, Letícia. Letícia. Queria parabenizar, né, as mães, o Dia das Mães está chegando e assim, acho que assim, o que eu mais falo assim, em relação à maternidade, até por experiência própria,
não se cobre tanto, né? Às vezes a expectativa que a gente cria é da gente mesmo, a gente cria uma expectativa tão grande do ser mãe, que a criança mesmo é tão simples para ela, e ela não espera isso tudo que você está criando. Então, assim, o suficiente já basta para a criança, né? Você está ali se dedicando, você está fazendo o que você pode fazer dentro dos seus limites também. Isso eu acho que a criança já de alguma forma já é suficiente para ela. Ela não tem noção da expectativa que você cria. E às vezes a gente cria uma expectativa tão grande, a gente vive com uma culpa tão grande, a gente deixa de vivenciar o simples, que está ali tão perto da gente, esperar a mãe perfeita, que está no jeito talvez inalcançável, né? Então, assim, viva, leve, porque assim, o que você está fazendo, se você está fazendo realmente o que dentro do seu, que é o seu melhor, eu acho que não tem erro. Até eu coloquei uma frase esses dias no meu Instagram, que assim, não existe mães perfeitas, não são reais. Mães reais são perfeitas, porque é exatamente isso, a mãe perfeita, ela não é real. E o ser real é o ser perfeito. Então, tipo assim, faça o seu melhor e feliz Dia das Mães. Obrigada, Letícia. Muito obrigada, porque eu também sou uma mãe, já tão grandes, não? Mas também tenho 3 filhos. E é isso, ser mãe é uma viagem. A partir do momento que você engravida ou adota, porque ser mãe, a mãe não é só aquela que gera, é aquela também que adota, né? A partir desse momento, você divide a sua vida. Não tem outra explicação. Você deixa de ser um ser somente e você se divide entre 1 ou 2 ou os filhos que... Não é? Então, isso é sublime, isso é importante, isso é necessário, mas nem sempre reconhecido. Então, para as mamães, um feliz domingo, tudo de maravilhoso sempre, porque nosso dia não é só um dia, são todos os dias, né? Nós estamos aí criando, trabalhando, e o que eu desejo é que as mães se eduquem, aprendam, interessem pelo desenvolvimento dos seus filhos, porque nós somos o reflexo para eles, né? E desejamos que eles sejam melhores em todos os aspectos que nós. Então, além de você dar tudo para ele, físico, material, etc, etc, dê amor, porque esse não acaba. Ele leva, a criança leva para o resto da vida o carinho, a atenção, a conversa, os almoços, os jantares juntos com a família. Isso é memória. Então, eu recomendo e digo para vocês, mamães, façam boas memórias com seus filhos. E se alguém quiser mais alguma pergunta, alguma coisa, pode entrar no meu Instagram ou no Facebook, me mandar, que eu terei imenso prazer de responder para vocês. E agradecer tremendamente, Kessia, pelo convite, eu gostei bastante. Letícia, amei te ver e falar com você novamente. A outra mamãe, que eu esqueci o nome dela. A Suiane, ela saiu. Manda um beijo para ela. Eu soube que o bebezinho dela está um pouco dodói hoje. Acho que é por isso que ela saiu até antes. Mas um beijo para todas vocês e para os internautas que nos assistiu. Muito obrigada, espero vê-los em breve. Muito obrigada, Letícia. Muito obrigada, dona Olga. Eu sei que essa live nós temos conteúdos importantíssimos. A Gabriela também queria agradecer a Gabi, ela que nos conectou. Ela que juntou a gente. Ela tem que participar da live. Na próxima vez está convidada, viu, Gabi? E um beijo para todas vocês. A live vou deixar salva. E eu queria agradecer por esse conteúdo tão rico, que eu tenho certeza que acrescentou muito na vida de todas essas pessoas que estão assistindo e que vão assistir depois. Eu desejo um feliz Dia das Mães para a Letícia, para você, dona Olga, e para todas que estão assistindo. Fiquem com Deus. Muito obrigada, meninas. Tchau. Tchau, tchau.